Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam bem-vindos à live de hoje. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês. Último dia para entrega da declaração do imposto de renda, né, para os contadores, uma dureza, aqueles clientes que sempre deixam ali para a última hora, os últimos ajustes, mas faz parte da atividade também, né? Antes de iniciarmos aqui a nossa live, eu peço sempre que você se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe também com outras pessoas para que possam ter acesso a todas essas informações que nós passamos diariamente e siga aí nossas páginas nas redes sociais. O tema de hoje é fraudes corporativas. Eu tenho aqui meu convidado, o professor Cláudio Rodrigues Marcelo. O professor Cláudio, ele é mestre em administração de empresas e gestão financeira pela Universidade de Extremadura, Espanha. É especialista em administração com ênfase em finanças pela FAI, graduado em ciências contábeis pela FAI, autor de vários livros, entre eles Auditoria Interna e Operacional, Auditoria e Governança Corporativa, Contabilidade Avançada e Internacional e Perícia Contábil. Autor de artigos e trabalhos acadêmicos relacionados à auditoria interna, auditoria independente, auditoria de riscos, auditoria contábil, perícia contábil, contabilidade criativa, e daí eu quero saber mais sobre essa contabilidade criativa, que o nome não pega muito bem, né, mas vamos explicar isso. Fraudes contábeis, possui um blog técnico, canal no YouTube, que depois ele vai passar os endereços para que todos possam ter acesso, compartilhar sempre também, com assuntos relacionados à auditoria, contabilidade, empreendedorismo, imposto de renda da pessoa física. Tem uma vasta experiência profissional na área de auditoria interna e externa, exercendo cargo de destaque em grandes corporações. Atualmente é coordenador e professor de cursos de pós-graduação na FAI, Business School, consultor e avaliador ad hoc dos cursos de ciências contábeis pelo MEC. Além do que, é uma pessoa maravilhosa, nossa, que me ajudou um monte também na época que eu dava aula na faculdade. Ele foi professor, meu amigo lá, sempre ia roubar giz na sala dele, porque faltava na minha, eu ia lá pegar, né, professor? Lembra dessas? Opa, já tivemos algumas oportunidades de trabalharmos juntos, né, professora Lúcia? Eu tenho um grande carinho por você também. Ai, muito obrigada. Tenho uma grande admiração mesmo, tenho livros seus aqui que me ajudam muito mesmo, de auditoria aqui, que me ajudou bastantão, viu? Numa pós que eu fiz, né? Realizei uma pós com o pessoal de Santa Catarina, e o livro foi extremamente útil, coloquei lá nas bibliografias todas, foi muito legal. Que bom. Nosso tema de hoje aqui, não, como a gente falou, é parte de fraudes corporativas. E aí eu te pergunto, começando já com uma coisa assim terrível. Cláudio, como que com tantas amarrações que tem, seja de empresas que passam por auditoria, auditoria tem lá aquela parte de auditoria dos pares, que ainda audita o auditor, né, vamos dizer assim. Hoje, com 1001 ferramentas que você tem que dar informações, sejam elas tributárias, contábeis, dentro dos SPEDs da vida, que não deixa de ser um emaranhado de informações e que vai cruzando e que pega o contribuinte muito mais rápido, e financeira, que pega toda a tua parte de movimentação financeira, tanto da pessoa física, da jurídica, com o Decred, que fala de cartões de crédito, enfim, com 1001 declarações hoje que nós temos, né, dessas obrigações acessórias. Como que com tudo isso a gente ainda consegue ver vários noticiários aí dando essa tratativa de fraudes? Bom, antes de mais nada, professora Lúcia, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para falar de um tema tão importante relacionado às fraudes, né? Eu tenho estudado bastante sobre esse assunto já faz um bocado de anos, né? Eu leciono há 25 anos no magistério superior, então, ao longo da minha carreira como docente, eu fui me interessando cada vez mais pelos assuntos voltados para
para as fraudes de uma maneira geral, seja a organização fraudando ou as pessoas fraudando a organização, porque a fraude tem esse viés dos dois lados, né? Existe uma infinidade de mecanismos que podem fazer com que haja fraude dentro das corporações, e por mais que nós tenhamos, né, como você bem colocou, toda essa amarração do ponto de vista de controles internos, do ponto de vista de auditoria, de amarrações com outros sistemas, seja da Receita Federal, ou sistemas internos mesmo da companhia, é dito que se a pessoa quiser realmente fraudar, ela vai fraudar. Isso é um ponto pacífico. É quase aquela condição, quando nós colocamos, né, na nossa residência, a gente coloca alarme, nós colocamos grades, nós colocamos um Rottweiler lá na frente, no portão, e mesmo assim, se alguém quiser invadir, ele vai invadir, né? É impressionante essa predisposição quando alguém deseja fazer uma fraude, independentemente do que nós tenhamos de recursos para tentar minimizar, ela vai acontecer. Também é verdade que se não tivesse nada disso, seria muito pior, né? E as fraudes seriam cada vez mais em montantes maiores, mais relevantes, e seria uma coisa mais assombrosa do que já é hoje. Hoje já é com tudo isso, mas certamente seria muito pior. É esquisito, né? Com tanto mecanismo e cada vez vão criando e criando mais, e mesmo assim, olha como a pessoa é ardilosa, né, em relação a isso. Nós tínhamos conversado um pouco antes, né, e, assim, sobre até umas questões e tudo que a gente ia abordar aqui, e uma das questões até que nós tratamos era para falar do perfil do fraudador. Então, existe isso, do perfil do fraudador, e existe também a possibilidade, digamos, da empresa dela facilitar para que exista o fraudador? Então vamos lá, né? Este perfil do fraudador, inúmeras entidades assim, elas vêm estudando, né? Notadamente as empresas de auditoria, as Big Four, elas sempre fazem algumas pesquisas talvez com os clientes mesmo que eles auditam. Existem outras organizações internacionais, e aqui eu gosto bastante, assim, que eu tenho me aprofundado nos temas que eles colocam como estudos, é a maior organização antifraude do mundo. Ela tem sede nos Estados Unidos, na cidade de Austin. Ela é a ACFE, né? ACFE, que é uma associação de examinadores certificados de fraudes. Então, essa associação ela promove cursos e promove treinamento das pessoas que desejam ir por essa linha, e dá certificação, inclusive, para esses profissionais, né? Algo que a gente não trata tanto desta maneira aqui no nosso país, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, né? A questão do Forensic Accounting, que é um contador forense, que para nós seria mais ou menos parecido com o que a gente trata por peritos, né? E então essa organização ela já faz um bocado de tempo que ela vem fazendo muitas pesquisas internacionais, e isso é bom, porque acaba pegando várias regiões do mundo. A última pesquisa deles, que aconteceu recentemente, que eu tenho a estratificação dessa pesquisa, ela pegou 125 países, foram 23 segmentos distintos, né, até para mostrar que a fraude não acontece só em grandes organizações, só relacionada ao governo. Ela foi pegando vários tipos de negócios, né, em 23 segmentos. O período foi bastante abrangente, foi mais de um ano. Eles começaram em janeiro de 2018 e essa pesquisa encerrou em setembro de 2019. Está na 11ª edição, ou seja, uma pesquisa muito robusta em termos de qualidade dos dados. E lá houve, então, o detalhamento de quem seria o perfil do fraudador tradicional, né? Sempre aquela dúvida, né? Será que o homem ou a mulher frauda mais? Né? É um ponto importante. Aí cabe até algumas discussões, até do ponto de vista antropológico, mas enfim, há uma tendência, de fato, muito forte de que os homens fraudam mais. Né? Nessa pesquisa, apontou que dos casos investigados, 72% eram homens. Né? Então, a gente pode
até discutir, né, o que levaria a isso. Eu tenho as minhas teorias, outros colegas têm as teorias deles, né? Mas, sob o meu ponto de vista, o mundo ainda é bastante machista. Os cargos de liderança e de comando, na maioria das organizações, sejam elas nacionais ou multinacionais, ainda é predominantemente o cargo masculino que tem esse poder, né? A quantidade de homens é maior, tá? São, sobre esse ponto de vista, os maiores fraudadores, né? Existe aquele outro viés também que diz que a mulher tem uma maior preocupação com aspectos sociais, com a família, então elas são mais comedidas nesse sentido. Não que não existam as fraudes, mas elas têm um senso maior, assim, talvez de proteção, né, por conta de tudo, né, da formação mesmo da mulher. Então, são vertentes diferentes, né? Existe uma idade ali aproximada, se bem que essa idade ela tem bastante nuances, né? Mas entre 30 a 55 anos é o grande período ali em que essas pessoas que estiveram envolvidas em fraudes, elas acabaram cometendo, né? Neste sentido, pelo menos nas maiores organizações, quanto mais idade, pressupõe que a pessoa tem um nível hierárquico maior, e daí ela causa maior dano às companhias. Essas pessoas com maior idade mais em um volume de recursos maiores, apareceu também na pesquisa. E um ponto interessante também é o grau de instrução. As maiores fraudes são de pessoas que têm um grau de instrução superior. Então, são estudiosos, são pessoas que estudam de fato. Eu sempre comento, né? A gente parece que está sempre um passo atrás do fraudador. Enquanto nós não conseguirmos pensar como ele pensa, nós estaremos sempre defasados em relação a esses aspectos de fraude, né? Por isso, até alinhando com aquele primeiro questionamento, né? Com tudo isso que nós temos de sistemas, de informação, de controles, por que ainda existe tanta fraude, né? É porque essas pessoas são estudiosas. Eles têm uma mente diferente e a gente tem que aprender a pensar conforme eles pensam. Então, foge, inclusive, dos aspectos técnicos. A gente tem que ir para o lado comportamental também. E essa é uma falha que eu vejo assim nos currículos aqui no Brasil, de uma maneira geral, tanto nas faculdades, né? A gente tem, quem faz o curso de contábeis tem as aulas de auditoria, de perícia, mas pouca ênfase é dado ao lado comportamental. Então, é extremamente que as pessoas cada vez mais tenham conhecimento sobre esse comportamento do fraudador. Existem estudos diversos sobre o comportamento de fraude, dos fraudadores. E aqui a gente vem trazendo aos poucos esses conceitos e procurando aplicá-los também para identificar mais claramente quem que é essa pessoa, como que ela age, quais são os pontos vulneráveis que eventualmente ela vai deixando, né? Os rastros, né? É uma visão bem investigativa mesmo. Eu sempre digo, não se pode confundir auditor com investigador de fraude. São completamente diferentes, assim, o modo de atuação, as qualificações que as pessoas devam ter para exercer essas atividades. É bem verdade que um bom auditor tende a ser um bom investigador de fraude também. Mas na atividade em si de auditoria, não é esse o carro-chefe, né? Não é o objetivo, né? Não é o objetivo. E, Cláudio, tem, assim, o motivo de por que leva a pessoa a fraudar? Às vezes, porque a pessoa está endividada, ou porque, digamos, ela tem um vício, jogos, ou vício em drogas, alguma coisa que precise de dinheiro a mais ainda. O que então, nesse sentido também foi evoluindo, né? Essa questão do estudo da fraude, né? Até mesmo a conceituação de fraude é muito complexa. Né? A gente, às vezes, tenta minimizar, né? A fraude é um ato intencional, mas tem várias outras vertentes, né, relacionadas ao conceito da fraude em si. Estudiosos, eles vieram com o passar do tempo montando também as suas teorias, né? Então, existe muitas das pessoas que militam na área da auditoria ou têm envolvimento assim relacionado a processos de investigação, de compliance, já devem ter ouvido falar no triângulo da fraude. Esse triângulo da fraude,
ele foi desenvolvido já faz um bocado de tempo, em 1953, o autor, o sobrenome dele é Cressey, ele é um americano, criminologista, é um estudioso sobre a área comportamental, e ele colocou 3 vértices nesse triângulo da fraude. Então, um dos vértices, ele é o vértice da oportunidade, né? Então, quem dá a oportunidade é o fraudado. A oportunidade pela falta de conhecimento técnico. Muitas das vezes isso acontece dentro das empresas mesmo. As empresas familiares, elas colocam, de repente, em cargos específicos ali, não pelo conhecimento, mas sim pela proximidade com o dono, né? Então, de repente, essa pessoa não tem o conhecimento técnico para aquilo que está desempenhando aquela função. Então, ela relaxa nos controles e é dada a autoridade. Então, um dos vértices, oportunidade, do triângulo, né? O outro vértice, ele tem a ver com a pressão. Essa pressão, ela tem 2 vieses. Um viés pode ser a própria entidade que coloca uma pressão. A partir do momento que ela começa a pressionar os seus colaboradores por metas, e essas metas cada vez maiores e muitas das vezes inatingíveis, ela exerce uma pressão sobre aquela pessoa que pensa assim, bom, se eu estou sendo medido por metas e eu não estou conseguindo chegar nesta meta, de repente tem uma oportunidade de eu manipular alguma informação e eu atinjo a meta, né? Isso, algumas empresas fizeram isso, muitas empresas, na verdade, né? Aquelas que os gestores, eles são remunerados com valores variáveis, né? Que além do salário, ele tem mais um bônus por metas. Então, isso impulsiona, né? Para que esse fraudador venha a cometer este ilícito, né? Então, a oportunidade, a pressão e o que é chamado de racionalização, que é o terceiro vértice, a racionalização tem a ver com os fraudadores, ele tenta minimizar a fraude. Ele sempre tenta depositar uma certa culpa num terceiro, não raras às vezes até na própria sociedade, né? Então, eu cometi este tipo de fraude porque, de repente, eu tinha alguém na minha família que estava doente e eu não tinha um dinheiro para pagar uma cirurgia, e aí eu fui até um determinado ativo da companhia e eu desviei esse ativo. Então, ele minimiza aquele furto através dessa questão de que, na cabeça desse fraudador, esse crime foi um crime menor. Então, ele pegou esse dinheiro para pagar alguém, né? Essa no sentido, se o diretor da companhia pode andar de carro importado, por que eu não posso? A mente do fraudador é uma mente doente, né? Então, até a questão de aquelas companhias que elas distanciam muito a direção dos colaboradores, no sentido de ter um estacionamento só para os diretores. De repente tem, no espaço lá que é o refeitório, tem o refeitório separado o diretor dos colaboradores. Diz que isso na cabeça desse criminoso, né, que o fraudador é um criminoso, ele entende que ele tem que chegar de qualquer maneira. Ele tem que um dia estar comendo daquela refeição, deixando o carro do lado do carro do diretor. Então, esse tipo de racionalização que faz com que a mente desse fraudador vá sendo cada vez mais instigada a fazer algum tipo de dano. Esse triângulo da fraude, ele começou a ser aperfeiçoado, né? Como tudo, né, na vida, outros estudiosos vieram e depois do triângulo da fraude já veio um outro que foi o diamante da fraude. Esse já é mais recente, ele é de 2004. Também foram 2 autores norte-americanos. Eles são, lá nos Estados Unidos, o que é chamado de CPA, que é o contador público certificado, né? Aquelas pessoas que de fato são estudiosos dos assuntos, e esses 2 autores mais direcionados à fraude, que é o Wolf e o Hermanson. E aí, neste triângulo da fraude, eles colocaram mais 2 fatos agregadores. O fraudador, além da oportunidade, da pressão e da racionalização, ele tem um componente que é a arrogância. A arrogância no sentido de eu mostrar que eu sou melhor do que aquele que fez o controle.
Eu quero provar para aquela pessoa que fez o controle que eu sou capaz de burlar este controle e talvez não descubro. Ou leve muito tempo para descobrir. Então, muitas das fraudes de maiores montas, os fraudadores são arrogantes no sentido da mente deles, eles imaginarem que são melhores do que os outros, nesse sentido. Aí é dito que esse fraudador arrogante, ele tem uma mente criminosa, de fato. Só que é uma mente extremamente privilegiada do ponto de vista de conhecimento, né? Que com o passar do tempo foi agregando cada vez mais conhecimento. E mais ainda recentemente, né? Então nós tínhamos o triângulo, passou para o diamante e agora é o pentágono. Né? A partir de 2011 para cá é o pentágono da fraude. Isso foi desenvolvido por uma empresa americana também. A gente tem braços dessa empresa aqui no Brasil, que é a Kroll Howard, é mais voltada para a área também de consultoria e tal, e eles colocaram mais um componente aí nesse estudo que diz respeito à competência, que o fraudador tem feito cada vez tudo isso com maior competência, e é essa a dificuldade dos auditores identificarem, dos controles internos identificarem, porque essa pessoa veio desenvolvendo competências múltiplas, né? Vejam como não é algo simples de ser conseguido pegar essa trilha do fraudador. De fato, nós temos que estudar bastante sobre isso, né? E, Cláudio, me diga uma coisa, lembra aquele caso não sei se é assim que fala, mas Eike ou Ike Batista, não sei como é que é. Uhum. O dele foi fraude também, né? Sim. Nós tivemos aqui no Brasil muitos casos de fraude das mais diversas naturezas, né? O Eike Batista, todas as empresas dele tinham no finalzinho o X lá, né? Que era, sei lá, na visão dele, era um multiplicador para multiplicar a fortuna e tal. E uma das fraudes cometidas pelo Eike Batista, tem até aqui, deixa eu pegar aqui nos meus apontamentos, em 2017, mais ou menos, é que veio mais à tona essa fraude cometida pelo Eike Batista, né? Envolveu mais ou menos 800 milhões de reais a fraude, né? E uma das questões que foi descoberto que o Eike Batista ele fazia manipulação de mercado. Empresas relacionadas ao CNPJ dele, e ele fazia manipulação e lavagem de dinheiro, né? E isso foi descoberto através de um instrumento importante que depois veio para o Brasil, que é a delação premiada. Então, em de um dos bancos em que havia a transferência de recursos das empresas do Eike Batista para o Panamá, os fiscais aí que fica sempre na mira, né, das agências internacionais de investigação, e lá existia um banqueiro que o nome dele é Eduardo Plas, né, ele é dono do Tag Bank. E aí, através deste banco fora do nosso país, o Eike Batista, ele fazia com que as empresas dele, que já vinham tendo um certo buchicho ali de lavagem de dinheiro, de informações inadequadas, ele fez com que este banqueiro, que ele tinha empresas fora também, lá no Panamá, comprasse ações da empresa do Eike, para que naquele momento que as ações estavam em baixa aqui no Brasil, com esta compra tentasse dar uma equilibrada no valor de mercado. Então, nesse sentido, foi manipulação de mercado mesmo, né? Uso de informação privilegiada, ele já estava sendo investigado e através desse banqueiro lá, o banqueiro na delação, ele comentou sobre esta fraude, né? Que acabou acontecendo ali, notadamente em empresas petrolíferas, que o Eike Batista, na época lá, também tinha uma parte bastante substancial de investimentos em empresa petrolífera. Então, essa foi uma das fraudes, né? Eu teve até na aula também, teve né? do Pan-Americano, Banco Santos, algumas fraudes relacionadas a pirâmides financeiras aqui no Brasil, né? Não sei se você lembra daqueles casos de avestruz. Lembro. Sim. Então, né? Esses casos de pirâmide também, eles acabam ludibriando e muitas vezes são empresários, né? Então, envolve a tal da fraude corporativa também, né?
Porque muitos dos investidores, eles acabam, às vezes, retirando dinheiro da companhia para aplicar no negócio em tese, que era aquele pote de ouro no final do arco-íris, né? Que todo mundo quer, né? Então, quando fala de pirâmide, essas pessoas, elas prometem alguns ganhos que são irreais, né? No caso do avestruz, o ganho era para ser 200% ao ano. É uma coisa absurda, né? E o que levou muito as pessoas a investirem, porque dizia que era uma carne com menor dano para a saúde, a administração ou a manutenção das aves seria muito mais barato do que qualquer outra, né? E a promessa era vender 600 mil avestruz ao longo de um determinado período de tempo. E essa fraude durou 7 anos. Então, eram 600 mil neste período. Daí as pessoas iam colocando dinheiro no negócio e, como sempre, a pirâmide que existe com o dinheiro de novos entrantes, você vai remunerando os primeiros. Então, ao invés de comprar a ave, a pessoa que organizou o esquema na cabeça, ela pegava esse dinheiro e pagava os investidores, né? Então, aquilo que era para ter 600 mil aves, quando a fraude veio à tona, tinha 38 mil. Olha a diferença, né? Esta diferença de recursos que foram destinados para comprar a ave, acabaram usando para pagar alguns das pirâmides e outros desviando o dinheiro em si, né? Então, isso aconteceu nesse esquema de pirâmide com avestruz, né? Depois teve o boi gordo também, que foi outra fraude relacionada à pirâmide financeira. E banco teve o Banco Santos, teve o Banco Pan-Americano, né? Que acabou também tendo essas fraudes ali corporativas, né? Mas daí entra essa pergunta agora. Ó, que nem, por exemplo, o banco passa por auditoria. E daí você tinha dito que o auditor não é a mesma coisa que esse especialista que faz uma avaliação de fraudes. Uhum. Mais. Então, né, o auditor, ele não tem o viés do investigador de fraude, porque ele não estuda para isso, né? É uma das vertentes da auditoria, claro que tem que ter a preocupação com a fraude, mas, por exemplo, um auditor saberia identificar um documento falso de um documento verdadeiro? A gente aprende isso na faculdade, né? A detectar uma nota, uma cédula, né? Uma cédula verdadeira de uma cédula falsa. Tem algum treinamento na faculdade? Porque o auditor, em última instância, é formado em ciências contábeis, tem todo um viés para a área de contabilidade em si, para o respeito às normas, à legislação, mas a gente não tem essa expertise relacionada a essas questões, por exemplo, né? Reconhecer documento, a tal da cédula, e o lado comportamental também que a gente não desenvolve na faculdade, né? Esse lado de pensar como fraudador, de pensar com aquela mente criminosa, né? Então, é nesse aspecto que a gente falha um pouco, né? Do auditor não ter a preparação para isso, mesmo porque a auditoria, via de regra, não é para isso. Via de regra, é para verificar se a empresa atendeu, né, a todos os normativos internos e externos de acordo com a legislação, né? Então, para fins de auditoria, né, dentro de um processo, vamos supor que fosse um processo de compra, né? Se ele viu que existe a ordem de compra, que foram feitas 3 cotações, vamos supor que esse fosse o caminho, né? Na empresa tivesse que fazer 3 cotações. Aquelas 3 cotações têm documentação suporte. Alguém autorizou a aquisição, veio uma nota fiscal, foi contabilizada e houve o pagamento, fechou o ciclo para o auditor. Ele não tem nem tempo para verificar efetivamente se aquelas empresas que foram vendidas existem, porque não é esse o viés. Porque quem está dizendo que aquilo é verdadeiro é quem contratou o auditor, inclusive. O auditor tem uma carta na manga, que eu sempre digo que é chamado de carta de administração ou carta de gerência, um documento que vai ser assinado. Quem me contratou, ele está dizendo que ele se responsabiliza por todas aquelas informações, que não existe caixa 2, né? Não existe compra nem venda sem nota e tal. Então, passou por toda essa linha e aí a auditoria validou.
Deu o cheque lá, né? O stickzinho lá, né? Passou por todos os processos, né? Então, a fraude normalmente é o contrário, né? Normalmente se começa um processo investigativo de fraude depois que aconteceu, né? É muito raro, né? Tudo bem que a gente coloca uma série de controles internos para tentar prevenir sempre, né? Mas efetivamente o papel do investigador de fraude é dar ocorrência para frente. Então a fraude já aconteceu. E essa pessoa, ela tem que ser um profundo conhecedor para monitorar, seja a empresa ou em juízo, para afirmar que aconteceu de fato. Porque você sabe que o mais difícil é provar, né? Então, foi erro ou foi fraude? Os dois são crimes, mas são crimes completamente diferentes. A tipificação no nosso código, ela é diferente. E aí, então, essa pessoa que vai ser o investigador de fraude, inclusive, ele tem que começar a compreender melhor ainda o que pode ser aceito como prova, por exemplo, judiciário, né? Então, são coisas que esse investigador ele vai desenvolvendo outras potencialidades, né? Eu digo, ali, para mim, né, que eu sou contador e amo essa profissão, né? A linha mestra do investigador é a contabilidade. Eu acho pouco provável que uma pessoa seja um grande investigador de fraude sem conhecer de contabilidade. Mas, além de contabilidade, ele tem que conhecer muitas outras coisas, né? Principalmente vinculado à tecnologia, vinculado às questões penais, efetivamente, às questões comportamentais. Ou seja, é uma linha do tempo, uma qualificação muito grande, assim, para ser dada a essa pessoa, né? E isso é que as faculdades e a maioria inclusive das pós-graduações, elas falham sobre esse aspecto, né? Aí, até aproveitando esse momento, eu pesquisei profundamente para propor um curso lá na FAI com esse viés, né? Que a gente não tem aqui em Curitiba, ou próximo daqui, ou mesmo pouquíssimos lugares do Brasil, a gente tem aquela direcionamento de um curso que desse essa qualificação, essa linha, né? Que a pessoa pudesse desenvolver lado comportamental, lado tecnológico, lado penal, tudo voltado com viés de investigação. É por isso que eu acabei criando lá esse curso de auditoria, perícia e investigação de fraude contábil e financeira, voltado para essa linha. Tanto que na semana passada eu lecionei um módulo lá e tinham auditores das 4 grandes, né? E eles acharam muito interessante assim o viés, né? Porque, de fato, há esse gap na formação, né? Em relação a conhecer um pouquinho mais ou profundamente mais sobre o fraudador, né? A dar esse perfil, esse viés investigativo. Não só aquele viés técnico, mas investigativo. Na FAI que está tendo o curso, né? Só exatamente. Como é que é o nome do curso? Auditoria, perícia e investigação de fraude contábil e financeira. Uhum. Você é o coordenador do curso? Eu sou coordenador. Tá. Eu sou coordenador e eu desenvolvi o projeto interno, propus a instituição para ser aplicado, né? Eu estudei bastante mesmo para relacionar ali os módulos que eles dariam essa expertise, né? Inclusive, eu peguei estudos de outros países, né? Porque não tem aqui, de fato, esse viés de contador forense ou a pessoa com esta perspectiva, né? E aí nós conseguimos fazer um alinhamento com uma importante escola de negócios de São Paulo, que é a Trevisan. Então, hoje a gente conseguiu essa aproximação da FAI com a Trevisan, e alguns professores da escola de negócios da Trevisan, eles lecionam também nesse curso. Então, esse intercâmbio de ideias também é fenomenal, sabe? Está sendo bastante, bastante interessante. E o curso é de 1 ano, a duração? Ele tem uma flexibilidade de ser de 1 a 3 anos, né? A FAI tem um esquema de o aluno ele acaba sendo contratado por número de horas, né? Então depende da pressa dele, né? Se ele quiser fazer bastante rápido, ele vai ter aula todas as noites, de fato, e aí acelera o curso ali por volta de 12, de 15 meses ele termina, né? Mas o prazo máximo acaba sendo de 3 anos. Em média, 18 meses a pessoa termina.
E aí tem vários, né? Tem fraudes, tem tecnologia da informação para investigação forense, tem técnicas de entrevistas forenses, e a pessoa é um professor certificado nos Estados Unidos, já conduziu mais de 4.000 entrevistas forenses, então, de fato, é diferenciado, o curso é bastante diferenciado do que normalmente se vê. E pode entrar a qualquer momento no curso? Ele é modular ou ele é lá do comecinho do ano? Como que ele funciona? Por exemplo, se alguém está assistindo agora e disse, puxa, legal esse assunto, quero começar a estudar isso. Pode ser? Então, exatamente. A pessoa ela pode se inscrever em qualquer momento, de fato não há pré-requisitos, né, no esquema de, como você comenta, de ser modular, e nós podemos também, a pessoa pode fazer disciplina chamada de disciplina isolada. O curso, ele tem 420 horas de duração, mas se a pessoa quiser fazer apenas um pedaço, né, algumas disciplinas, ele pode fazer até 120 horas. Os nossos módulos normalmente são ou de 40 ou de 20 horas. Então, qualquer pessoa, só que tem que ter o ensino superior, né? Qualquer pessoa que queira fazer isoladamente, pode fazer, né? Que nem só para o próximo módulo, que vai acontecer agora no finalzinho em meados de julho, é esse de técnicas de entrevista forense, né? Que já é fruto dessa parceria com a Escola de Negócios Trevisan. Então, esse professor que virá é este que conduziu mais de 4.000 entrevistas forenses. Tem uma participação muito grande na mídia lá em São Paulo, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento, né? E ele vai dar essas técnicas, né, de tentar compreender como pensa o fraudador, né? Quais são os sinais que ele vai, aos poucos, dando e que a gente pode se utilizar, né, dessas técnicas para identificar esse fraudador antes mesmo dele cometer, talvez, aumentar a fraude, né? E até aquelas técnicas para que nós tenhamos sangue frio, né? Porque o que normalmente é a primeira atitude quando a gente descobre que alguém está fraudando? Mandar o cara embora, sei lá. E mandar embora é a pior coisa que poderia ser feita. Só que a gente pensa muito com a emoção naquele momento, né? Mas você tem que ter o sangue frio, conversar com aquela pessoa como se nada tivesse acontecendo, né? Prova, né? Pegar o cara com a boca na botija ali, né? E não só ele, né? A gente percebe, né, no processo de investigação de fraude que dificilmente, é muito raro uma pessoa estar sozinha, né? Então, se você manda um embora, às vezes não quebra o ciclo, né, da fraude. Você está remediando uma situação, mas você teria que, de fato, dar mais corda ainda para essa pessoa para que você, daí, pudesse monitorar e ir à frente, né? Só que isso é difícil, né? Assim, do ponto de vista da gente, do ponto de vista comportamental, você conviver todo dia com aquela pessoa, você saber que ela está mentindo, que ela está te roubando, e mesmo assim você ter o sangue frio de fazer como se nada tivesse acontecendo. Né? E o pior, então, né? Porque como a maioria das empresas no Brasil ainda é sociedade familiar, já imaginou ainda se é um parente teu, alguém ali que você sabe que está lesando? Eu acho que é pior ainda, né? Então, exatamente, né? Que nem, por exemplo, essa disciplina que você falou que vai ter agora no curso. Muito provável que esse professor também tenha uma formação na parte de psicologia, né? Para poder entender, né? E tudo. Sim. E essa pessoa, ele fez esse treinamento lá nos Estados Unidos, junto com o FBI e com um monte de organismos lá que eles dão as técnicas em si, né? Mas, naturalmente, que esse estudo comportamental depende muito da área de psicologia. Né? Então, nós, né, investigadores de fraudes, contador, a gente tem que desenvolver muito esses aspectos, né? Os aspectos mais comportamentais mesmo, para conseguir identificar, né? E essa técnica é tão boa, né? Porque também a gente tem assim, né? É um pressuposto básico, né? E é um pouco, às vezes as pessoas entendem mal a frase, né? Se você não quer ter um ladrão na sua empresa, não contrate um ladrão. Ou seja, o que quer dizer com isso, né? Que desde a fase da contratação, o que fora do nosso país
acabam chamando de background check, né? Você fazer uma investigação da vida da pessoa anteriormente à contratação, até para você ver, né, se essa pessoa tem algum possível indício ali de que vai causar problema. Mas alguém pode dizer, mas daí é antiético, vai deixar essa pessoa fora do mercado, mas cada vez mais nós temos que ter essa preocupação, né? Então, isso é um ponto importante também, né, que essa questão de investigação, ela não é de uma área, né? O que a gente tenta colocar é que dentro de um ambiente corporativo, várias áreas têm que ter essa visão, né? Então, o RH ele tem que ser muito mais estratégico nesse sentido, né? Além de tudo que ele já tem que fazer, e que não é pouca coisa, ele também tem que ter essa visão estratégica do ponto de vista de investigação, né? Tanto na fase de admissão quanto na fase de demissão, né? Então, são dois pontos ali bastante cruciais, né? Como que isso vai ser tratado internamente. E se não tiver uma boa técnica, a gente acaba se atropelando nesses aspectos, né? Por isso, do desenvolvimento comportamental mesmo, né? Compreender bem como que essa pessoa acaba agindo ali ao longo do tempo, né? E o curso dá, então, essas possibilidades. É bem interessante, sabe? Eu modelei o curso para mim, na verdade. Se eu quero fazer um curso assim, né? Como se eu no sentido de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, pegando alguns módulos bem, bem importantes. Cláudio, você não quer deixar teu contato para o pessoal, que daí quem está nos assistindo anota e também fica no chat, que hoje a Andressa, que está nos dando apoio aqui no chat, daí ela também já deixa ali anotado, quem está assistindo pode pegar. Quem quer saber mais sobre o assunto, quiser saber sobre teus livros, teus artigos, teu blog... Então, eu tenho alguns contatos, né? Do ponto de vista do e-mail, é prof, sem e, sem ponto, né? Claudion@gmail.com. profclaudion@gmail.com. Daí, no YouTube, eu tenho o meu canal lá próprio, então é Prof. Cláudio Marcelo. Então, tem várias formas lá, tem vários vídeos e tal, que a gente pode trocar ideias também, né? E também tem o blog do Prof. Cláudio Marcelo. Tá tudo vinculado ao nome ali, né? E você não tem um Spotify... Ai, meu Deus, esqueci agora. Oh, meu Deus. Aquele que é gravado. O podcast? Um podcast. Não quis fazer? Então, por enquanto não, sabe? Porque eu tô trabalhando tanto aí com essa questão de trabalhar em casa, a gente acaba trabalhando muito mais, né? Muito mais do que aquela demanda normal, né? Então, ainda não deu oportunidade, né? Mas seria maravilhoso, viu, Cláudio? Pensa nisso aí de fazer. É bom? Mais um ponto ali, né? Mas o blog tem uma boa aceitação, assim, muita gente procura lá mesmo, e a gente vai trocando ideia, e tem bastante inscritos lá, né? E lá eu dividi por playlist, né? Então, por assuntos, né? E eu vou estrear aí um outro assunto, uma nova sessão, que vai ser de fraudes, né? Então, já tem de imposto de renda, tem de empreendedorismo, tem de contabilidade internacional e tal, e agora eu vou para as fraudes também. Eu já tenho muito material sobre isso, vai dar alguns capítulos lá. E eu te acompanho sempre lá. Eu vejo, às vezes, você está dando curso, tá, né, e bate foto da turma, eles no computador, mostrando, né? Hoje o assunto vai ser disso. Eu sempre estou acompanhando lá tuas viagens para cima e para baixo com o pessoal. Bacana. É bacana, né? Porque é isso que você faz, né? E que a Reut está proporcionando, né? Essa aproximação das pessoas com assuntos também ligados à contabilidade, né? Porque pouco se fala em contabilidade, né? Pouco. Fala-se sobre muitas coisas, mas contabilidade fala-se pouco e ela é tão importante dentro das organizações, né? E tem pouco espaço de mídia, assim, né? Exato. Cláudio, aqui, ó, o pessoal está começando com as perguntinhas e aqui, ó, a Eunice Elizabeth Vargas de Menezes, ela diz: quais as principais fraudes que acontecem no Brasil em pequenas e médias empresas? E quais os principais controles que podemos criar? Tá. Então, a gente tem uma peculiaridade no nosso país, se for comparar, né, com alguns países europeus, com os Estados Unidos, né? Então, o que faz com que, de fato, a fraude aqui seja um pouquinho diferente, né?
Mas no Brasil, a maioria das fraudes, elas dizem respeito a questões tributárias. Então, aquela empresa que, de repente, está dentro do lucro real, há uma tendência de mostrar mais resultado ou menos resultado, né? Então, por esse sentido de, eu estou vinculado ao lucro real, quanto mais resultado eu mostrar, mais eu vou ser tributado. Então, há uma tendência no Brasil de achatar o resultado das companhias, e para eu achatar o resultado, muitas das vezes, ou tem a omissão da receita, ou aumento da despesa, né? Então, a maioria das fraudes aqui no nosso país, né? A empresa também é meio fictício, né? Porque não é a empresa que faz, né? Mas se for no nome da organização para cometer a fraude, ela tem esse viés. Reduzir receita ou aumentar despesas. Mas como que vai aumentar despesas, principalmente, né? Com a questão de incluir notas pessoais dentro da escrita da companhia. Né? Isso é muito difícil de ser, de uma certa maneira, de ser pego uma condição dessa natureza, né? Às vezes a auditoria, se tiver auditoria, né? Que também esse é um ponto diferente aqui no nosso país, o número de per capita, né? De número de habitantes versus o número de auditores, ele é um dos mais baixos do mundo. Nós temos, em média, um auditor para cada 25 mil habitantes. Ou seja, é baixíssimo. Quanto menos auditoria, mais a tendência de fraude, né? Mas, neste caso lá, então, começa a incluir dentro da escrita lá da companhia despesas pessoais, né? Se for a empresa praticando o ato ilícito, né? Se for o empregado, né? O colaborador praticando o ato, daí ele acaba se aproximando dos outros países, né? Então, há uma concentração muito grande de fraudes no que é chamado de apropriação indébita de ativos. O tesoureiro contar o dinheiro. Pois é. Que lógica que tem isso, né? Então, o inventário bem estruturado, ele é colocar câmera de tudo quanto é lado, muita gente diz, isso é invasão de privacidade, mas em determinadas áreas, isso é essencial. Eu tenho que ter uma câmera na tesouraria. E a pessoa que trabalha na área não pode ficar constrangido por conta disso, né? Claro. Só que tem que tomar todos os devidos cuidados, atrelar isso ao contrato de trabalho, que a pessoa tenha ciência, né? Hoje em dia, né, cada coisa que, de repente, a empresa faz, até existe uma legislação que, às vezes, desmoraliza aquilo que a empresa está fazendo, né? Então, tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Mas esse roubo de estoque e dinheiro são os mais comuns, né? Mas, Cláudio, que nem, por exemplo, você falou ali disso de ficar tirando dinheiro da empresa e tal, e é o que mais tem, né? O empresário, nossa, o princípio contábil lá da entidade é o primeiro e é o que menos é respeitado, né? Porque o cara não acredita de dizer, mas como que a empresa é minha, eu não posso tirar dinheiro, eu não posso fazer isso e aquilo, né? Então, tem muito disso de fazerem essas entradas e tiradas, né, retiradas de dinheiro e não ter um contrato de mútuo, né? Não devolver esse dinheiro, né? Os perdões de dívidas e não ofertar a tributação, enfim, né? Porque é uma despesa da investida. Mas aqui eu vejo, e eu fico assim indignada nos dias de hoje, hein? Um contador chegar a deixar uma situação como essa. Saldo credor de caixa. Pelo amor de Deus, é a primeira coisa que está lá na cara dura. Você, né? Está evidente que ali, está evidente que numa situação dessa tem algum ilícito, né? No mínimo, né? Ou, pouco provável que seja só um descontrole, né? Muito provável que seja um ilícito ali por dentro, né? Daí tem que entrar, de fato, a investigação para tentar identificar, né? Um outro ponto que eu gosto de discutir sempre também, né? A penalidade ao fraudador, sabe? Me parece que ela não é muito comum que a pessoa que comete uma fraude dentro da companhia, ela seja, de fato, punida. E aí também cabe, né? Um questionamento, mas por que isso normalmente não acontece, né? Eu tenho a plena convicção que isso não acontece porque a empresa também está fraudando. Ou seja, como que eu vou punir aquela pessoa, de alguma maneira, se eu estou cometendo um ilícito? Eu sempre brinco assim, alguém vai ser mandado embora por roubar o caixa 2?
ser mandado embora por justa causa, por roubar o caixa 2. Né? Então, é uma questão que não tem... enquanto a empresa, de fato, né, não tiver políticas ali de integridade, de governança corporativa, de gestão de riscos, tudo aquilo que hoje está vindo muito, né, a discussão, e muitas das vezes vem para a discussão, é uma discussão que às vezes está sendo rasa demais. Parece que todo mundo é especialista hoje em dia em compliance. Parece que é uma coisa tão simples de se colocar, e não é simples. Né? Nada simples. Né? Ela envolve uma questão de amadurecimento de muitas questões, inclusive se os gestores, os proprietários não tiverem esse amadurecimento, não vai funcionar o programa. Não adianta nada. Né? Uhum. Não adianta nada, é aquela coisa só para mostrar, de repente, eu quero mostrar que tenho porque eu estou querendo abrir capital, eu estou querendo que um investidor acredite na minha companhia e tal, mas não é no que a pessoa acredita. Uhum. Então, todos esses desvios, né, mais de conduta, desvio ético, que vem do próprio top-down, que a gente diz, de cima para baixo, isso repercute nos demais, né? Claro. É quase que quando a pessoa, né, tem filhos lá e você não dá o seu exemplo aos seus filhos, né? E aí você quer que eles sejam o exemplo, não faz sentido algum, né? É. Então, essas questões, elas têm que ser discutidas mesmo, de fato, e código de ética, que parece que é algo que tem que existir, de fato, dentro das corporações. Toda corporação tem que ter um código de ética, senão fica muito no subjetivismo, né? Eu acho que receber um brinde é normal. De repente, a pessoa acha que é receber. Não está escrito que é proibido, na minha cabeça, não é permitido. Aí começa a abrir essas portas para ocorrência de fraudes, né? Uhum. Então, lembre do vértice do triângulo, oportunidade. A empresa está dando a oportunidade, né? Volta e meia, a empresa, a área, o gestor dá a oportunidade para o fraudador. Uhum. Cláudio, ainda temos aqui a Eunice mesmo, ainda ela continua falando aqui. Qual a opinião do professor em relação à empresa alemã Wirecard, a empresa que fraudou suas operações? Conhece esse caso? Esse foi um recente que aconteceu, acho que foi essa semana, a semana passada, né? Eu não acompanhei muito de perto, mas estava vinculado a cartões de créditos ou operações de créditos, né? Eu não me aprofundei no estudo exclusivamente desta empresa, né? Porque ela foi muito recente. O material que eu estava montando foi com base em outras empresas, né? Mas tem a ver com cartões de créditos, né? Mas eu não cheguei a estudar esta empresa exclusivamente. Tá. Mas da Alemanha tem outros que é a Volkswagen, né? Também. A Volkswagen eu estudei na época lá e que a fraude terrível de defraudar os resultados relacionados a poluentes de um determinado veículo lá, né? Verdade, eu li isso também. Uhum. E que lesou uma série de aparelhos, né? Que mediam, não era? Uma coisa assim? Exatamente, né? Isso, né? Fraudaram, inclusive com a participação de engenheiros, né? Esses engenheiros que acabaram, em algum momento, também fraudando ali a medição dessa... Isso. Do poluente, né? Eu me lembrei de uma coisa. Cláudio, como hoje, né, praticamente, eu digo hoje porque ainda é recente, a contabilidade com esse padrão internacional, né, que foi adotado aqui para o Brasil, que virou extremamente subjetivo, né? Sim, em alguns casos, sim. Sim. Mas daí não temos lá a possibilidade de, digamos, de eu fazer um teste de imparidade, enfim, que seja, e eu preciso daí de laudos. Ou para fazer um ajuste a valor justo, alguma coisa, eu tenho que ter algum documento. Vamos supor que eu tenha, ou até mesmo para cálculo de depreciação, para a vida útil de um determinado bem, vamos usar para esse critério. Vamos supor que eu pegue lá daí 3 engenheiros, 3 corretores, enfim, que vão me dar laudo. E se eu pago dinheiro por debaixo dos panos para eles que eles façam um laudo dizendo para mim, olha, isso vale tanto, vai durar mais tanto tempo e tal, porque eu quero inflar o valor da minha empresa, ou então porque eu quero que o valor da empresa
baixe substancialmente para eu vender por um valor baixo, mas por baixo dos panos ganhar um monte. Então, vai passar na auditoria isso, sabe? Vai passar, né? Porque aqui, né? Todo o processo, né? Ele vai aparentemente estar conforme, né? Sim. Contratei pessoas especializadas, eles deram laudo sobre aquele determinada tempo de vida útil do bem, sobre o teste de recuperabilidade, sobre a projeção daquele determinado ativo, né? Provavelmente vai passar pela auditoria, né? Porque, volto a insistir, né? Quem está dizendo que aquilo é o correto é o gestor. Ele que contratou o auditor, ele está assumindo o risco, né? Mais tarde pode dar problema, claro, mas ele está assumindo o risco ali. Para a auditoria vai validar, né? Mas, de fato, pode ter, nessa situação que você pontua, indícios de manipulação contábil ou contabilidade criativa. Isso. Então, a contabilidade, ela, por aquela questão de não ser uma ciência exata, e sim uma ciência social aplicada, perfeito, interpretação, que acaba fazendo com que, às vezes, cada um interpreta de uma maneira fatos diferentes. E desses desvios. E daí dá essa possibilidade de manipulação, uns chamam de manipulação, gerenciamento de resultado, mas está tudo no escopo da contabilidade criativa, né? Todas as vezes que for utilizada a contabilidade com a finalidade de um benefício próprio ou desvirtuar uma imagem, está se praticando contabilidade criativa. Mas olha a linha tênue, né? Agora, se eu mudar uma metodologia contábil para melhorar a imagem da companhia sob o ponto de vista de valor justo, né? O tal do fair value, né? Valor justo e verdadeiro, aí eu estou fazendo uma contabilidade técnica. Mas olha a linha, né? Sim. Até que ponto isso que eu estou fazendo é para melhorar e aproximar do valor justo? E até que ponto eu estou fazendo isso para tirar alguma vantagem, lesar um terceiro, né? É só através de investigação. Não tem como ser diferente. Não tem outra forma. Não tem. Por isso que a auditoria vai validar. E tem que ter outros indícios ainda por cima para você levantar esse, né? Exatamente. Eu vou pesquisar mais a fundo essa situação. E normalmente quem que dá esse indício? Aí é um ponto importante, né? Como que a maioria das fraudes são descobertas? Eu que pergunto, como? Então, com o passar do tempo, a tal da linha direta, ou hotline, que eles chamam, né? Toda companhia tem que ter uma linha direta que possibilite o tal do canal de denúncias. Tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, né, a fraude ela tende a ficar muito tempo sem ser descoberta. Um dia ela será descoberta, né? E nos estudos e na experiência que eu tenho, até com auditoria, com investigação nesse sentido, né? Se ela não é descoberta pela denúncia direta neste canal, ela é descoberta pela ganância. Isso é interessante. Ninguém frauda uma companhia para desviar, por exemplo, R$10 a vida toda. Claro, né? Ele começa com 10, daí ele vê que ninguém falou nada, ele vai para 100, vê que ninguém falou nada, ele vai para 500, vai para 1.000, vai para 1.500, então vai sendo progressivamente, e a partir do momento que ele veio o canto da sereia, né? Ele se encantou com esse dinheiro, ele nunca mais vai querer ganhar menos. Ele já incorporou isso ao salário e cada vez vai crescendo mais esse desvio que o fraudador vai fazendo, né? Mas aí também tem, só que se for um empregado, tem como a gente ver essa ostentação do cara, né? Se ele começa a ter carrão, começa a se vestir, usar, né? Todas as E isso é importante. Alguém dentro da companhia tem que prestar atenção nisso, só que tem que ser com muito cuidado, né? Com muita descrição, né? Por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer isso, porque senão você já vai acabar causando ali um mal-estar, um assédio, uma coisa que pode se reverter. Se não conseguir, então tem que ter... o cara entra com ação contra a empresa.
de danos morais, Exatamente. né? Uhum. Nossa. Piorou a condição daí, né? Então, esse acompanhamento, de fato, né, um dos sinalizadores, né, que mostram que uma pessoa, de fato, ela está cometendo algum ilícito, é esse padrão de vida não condizente com o ganho, né? E hoje em dia, então, a gente não pode perder de vista que as redes sociais são, sim, monitoradas. Uhum. Não sejamos, né? Ninguém usa para monitorar, sim. Pega, né? Sim, e o investigador também. Claro. Né? Né? Porque aquela pessoa que está ostentando, ela quer se... Lembra da arrogância lá, né? Que eu falava lá no Diamante da Fraude, né? Na arrogância, essa pessoa vai querer ostentar, ela vai querer mostrar que é poderosa, que tem o carrão do ano, que tem o relógio, último modelo do ano e tal. Ele vai ostentar isso, né? E nesse aspecto, o homem é muito mais previsível do que a própria mulher, né? Sim. Por isso que as fraudes cometidas por mulheres são mais complexas de serem detectadas. Os estudos também levam a essa... O homem ele acaba ostentando demais da conta. E ele faz questão de ostentar isso, né? Ele já mete os pés pelas mãos e compra carro importado e vira aquela farra mesmo. Né? Eita. E aí acaba pegando, né? Dentro desse aspecto de vida pessoal mesmo, né? Mas você vê que bobeira. É que nem de empregado que, eu tô doente, não sei o quê, pega um atestado lá daquele jeito e daqui a pouco o empregador tá olhando a TV lá, o cara no jogo de futebol. Né? Só daria para perder se ele fosse assistir um jogo do Atlético, né? Não, daí até, né? Aí o crime seria menor, né? Mas isso que você comenta, Lúcia, do padrão de vida, ele é um dos red flags que falam, né? Que são as bandeirinhas vermelhas lá, né? É um dos sinalizadores, de fato, né? Isso tem a ver, então, com a vida pessoal. O fraudador, ele pode dar sinalizadores na empresa ou fora dela. Um dos sinalizadores fora da empresa é o padrão de vida. E aí, dentro da companhia, tem vários outros, né? Dito que a aproximação excessiva com fornecedores ou com clientes é um sinal de alerta, né? Porque faz com que você esteja ali, de alguma forma, aparentemente levando algum tipo de vantagem, né? Aquela pessoa que não gosta de delegar tarefas é um indício, de repente, né? Não quer delegar tarefa para não deixar ali que alguém exposto, né? Comece a conhecer profundamente sobre aquela operação e, de repente, vir à tona algum ilícito que a pessoa esteja cometendo, né? Você conhece alguém que não quer tirar férias, Lúcia? Difícil, né? Mas um dos indícios do fraudador é ficar relutando em tirar férias. Né? Então, ele não quer tirar férias porque se ele sair daquela determinada operação, né, que não esteja nesse esquema de fraude, acaba provavelmente descobrindo, né? Então, E daí, bem naquele mês que o cara não está lá, o dinheiro aumentou. Quando ele volta, baixa, né? Sinalizador, né? Ligou o sinal de alerta, né? E aí são vários outros, né? Mas esses são alguns exemplos aí dos red flags. Legal. Tem o tem o João Aristides Moraes. Ele fala assim: professor, nós poderíamos tipificar como fraude os desvios de recursos da Petrobras, Camargo Correia, Odebrecht, etc.? Não tenha dúvida nenhuma, né? Que essas foram fraudes, tanto que foram, de fato, levadas à prisão de muitas das pessoas, né? Pois é. Por conta das propinas que existiam dentro dos contratos superfaturados, né? Mas percebam, né? A gente sempre diz assim, é muito fácil descobrir fraude. Não é muito fácil descobrir fraude. Né? Quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Petrobras, a gente não pode perder de vista que eles têm auditorias internas, eles têm sistema de compliance, eles têm auditoria externa, tem sistema da qualidade, tem sistemas integrados, né? Monitorados constantemente, e mesmo assim teve fraude. Então, como que com tudo isso teve a fraude, né? É porque ela foi extremamente bem estruturada, né? Não por acaso tinha um setor lá
com esse nome, inclusive, né? De estruturação ali das operações, né? Setor de estruturação, de fato, que era um setor só para conseguir, de alguma forma, ir tentando fechar essa fraude e não ficar evidente, né? Em algum momento, não tem como a fraude não vir à tona. Não tem. Eu sempre aconselho também os meus alunos a assistir. A Netflix está passando uma série chamada Dirt Money, né, que é o dinheiro sujo. E se a gente assistir, eu assisti aos 12 capítulos, tem cada empresa gigantesca que nós conhecemos e que a gente questiona, mas como não foi visto, né? É que tudo vai sendo encoberto e as pessoas vão sendo aquelas que têm poder para assinar, assinam, aquelas que têm poder para liberar, liberam, e vai passando por várias instâncias ali, e muitas vezes não se descobre da noite para o dia. Se descobre por conta dessas questões de arrogância ou de denúncia. Mas esse caso da Petrobras é o nosso... Se os Estados Unidos teve a Enron na época, né, que foi uma fraude gigantesca, o nosso benchmark é a Petrobras, né? Qualquer um que for estudar de fraude no nosso país vai estudar o case Petrobras. Não tem outra. Daqui para o resto da vida, né? Não tem, né? HN Filho fala assim: algumas empresas médias mantêm a contabilidade externa. Com isso, controles e muitas informações ficam um pouco distantes. Como os escritórios de contabilidade podem auxiliar na prevenção às fraudes? Olha, eu digo que sempre comento, né? A contabilidade, ela pode ser o remédio ou o veneno, quando a gente fala de fraude, sabe? Se todas as áreas dentro da companhia, elas estiverem envolvidas com a fraude, mas a contabilidade não estiver, a contabilidade vai identificar isso, através das conciliações, né? Por outro lado, se a contabilidade estiver envolvida, ela vai conseguir, por muitos e muitos períodos, mascarar esta fraude, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala de uma contabilidade terceirizada, me parece que ele está falando, escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade, ele acaba, na maioria dos casos, fazendo o básico do básico da contabilidade. Ele não vai fazer a parte gerencial, não vai fazer a parte relativamente à identificação de fraude, porque não é esta a função específica, né? Mas, minimamente, né, tendo a conciliação das contas contábeis, de alguma maneira, você está monitorando, né, as movimentações, pelo menos, da escrita contábil, né? Agora, se tem uma movimentação, por exemplo, eu comprei sem nota fiscal e vendi sem nota fiscal, e isso daí não passou pela conta corrente da companhia, o escritório não vai saber nunca. Pois é. Ele tá totalmente longe da operação, né? Só que daí se começa a ter indício de riqueza na conta da pessoa física sócio, da onde que o cara tirou? Se o labore dele era X, a distribuição de lucros foi Y, não recebeu herança, né? Sem dúvida. Pela pessoa física até pode, mas muitas vezes, né, essa pessoa física, será que é feita pelo mesmo escritório, né? Mas o escritório vai questionar, né? Embora a gente não pode perder de vista, né, que nós, contadores, nós temos uma obrigação de informação junto ao COAF. Isso. Eu tinha que é o Conselho... falar sobre isso, do COAF. Né? Que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Então, nesse sentido, existe lá uma resolução do próprio Conselho Federal de Contabilidade que ela amarra as obrigações do contador a informar a este órgão sem o dono lá, ou aquela pessoa que paga os honorários, não precisa saber que a gente não está absolutamente quebrando nenhum código de ética, ao contrário. Nós estamos atendendo integralmente a uma resolução. Então, diante de alguns casos suspeitos de operações, notadamente de operações envolvendo dinheiro vivo, a gente tem que comunicar. Isso é uma obrigação, né? E se o contador não comunicar? Se ele não comunicar e aquela pessoa for investigada e for comprovado, né, de que ele cometeu algum tipo de ilícito, o contador vai ser arrolado ao processo. Também. E aquela declaração, né, de dinheiro vivo também, né?
Exatamente, né? Então, são medidas ali que, de alguma forma, nós da área de contabilidade, quem é da área jurídica e contador, nós temos uma responsabilidade gigantesca em nossas mãos nesse aspecto de combate à lavagem de dinheiro, a financiamento de terrorismo, né? Que tem muito a ver com fraude, né? Com esses aspectos de fraude, né? A DECORE, que também sofreu alteração agora na legislação, né? Que para vigorar a partir do ano que vem, também acho que tudo também para poder fechar mais o cerco realmente. E isso resguarda o profissional de contabilidade. Né? Resguarda, né? Mas, de todo modo, esse profissional ele tem que ser cada vez mais crítico em relação à ética. Isso que eu iria comentar, né? A tal ponto de que, claro, às vezes isso é difícil, né? Mas, de repente, você vai ter que limpar a base de cliente e não aceitar mais aquele cliente que continua fazendo esse tipo de operação, porque você está trazendo risco para você, né? Claro. Como contador, né? E isso não faz sentido algum hoje em dia, né? Com o momento que está existindo, né? A gente ficar exposto a esse risco não vale a pena. Pode tomar teu golinho que falei bem. Enquanto isso, eu vou lendo a perguntinha. O professor Newton, aí o que eu tenho que perguntar para ele? A gente fala Fati, porque são 2 Cs? É italiano, né? É Newton Face ou Newton Fati? Acho que é Fati, né? Acho que é Fati. Também acho. Então, o professor Newton, que vai também estar conosco aqui, ele aceitou o convite, ele fala assim, pode comentar sobre as atividades, responsabilidades e consequências de peritos contábeis que atuam em fraudes financeiras investigadas pela Receita Federal? Então, né, os peritos, se ele estiver representando, né, é o perito judicial mesmo, ele está representando o juízo, né, o juiz naquela determinada investigação, naturalmente, se ele cometer algum tipo de ilícito, ele vai acabar respondendo do ponto de vista civil e penal, né? Podendo responder do ponto de vista penal, né? A gente não pode imaginar, né, que quem se predispõe a trabalhar com perícia, né, que é uma atividade extremamente relevante aí para bem julgar os casos, de que ele vai participar de algum tipo de ilicitude, né? Então, ele estaria cometendo uma loucura do ponto de vista de se expor tanto ao risco, né? Porque o juiz vai confiar enormemente no trabalho que ele vai executar nesse processo de investigação. E o juiz vai tomar uma decisão baseada, muitas vezes, naquilo que o perito está apresentando, né? Claro. A própria prova pericial, ela é uma das provas admitidas no nosso direito, né? E muitos juízes, quando o assunto vai para o lado financeiro, contábil, ele precisa do perito ali para ajudá-lo nesse sentido, né? Você imagina um juiz tomar uma decisão com base num laudo, num parecer elaborado de maneira inverídica, né? Vai responder civil e penalmente. Né? Mas pior é que pode, né, Cláudio? Porque já não teve até de médicos também de fazerem laudos e tudo, e de repente a gente... Claro, poder pode, mas a pessoa que vai atuar nessa profissão, ela tem que ter a consciência, né, de que pode ser que ela cometa um ilícito dessa magnitude uma vez só. Né? Sim, repercussão na atividade profissional que ela vai ter pode destruir tudo aquilo que eventualmente ela tenha construído ao longo do tempo. Né? Com certeza. Eu me lembro daqueles casos de perícia mais na área de criminologia, do Badam Palhares, famoso lá na época, acho que era do PC Farias e tal, né? Ele tinha uma carreira ilibada, assim, do ponto de vista de tudo que ele construiu, mas chegou um momento que foi colocado em questionamento o laudo lá na época que ele deu, né? Sim. E isso acaba podendo destruir, de fato, com a carreira de uma pessoa ali, ao longo de tudo que construiu, né? Tem que até rever laudos de tudo para trás também, porque perde-se totalmente. Daí você vai responder por tudo isso, né? Civilmente e penalmente, podendo ser, né? O José Gilberto Meira Júnior, né, meu amigo. Opa! Esse também? Opa, ele participa é professor lá nos nossos programas de pós-graduação da FAIT. Então, o Gilberto,
que eu chamo de Juba, né? Porque a gente trabalhou um tempão junto. Eu tanto das coisas assim, muito das coisas que eu aprendi foi na consultoria que eu trabalhei com o Gilberto, com o Leandro, com o Tadeu. Então, devo muito a ele. Legal. E ele está comentando. Gente finíssima. E ele é finíssimo, né? E inteligentérrimo, adoro o Gilberto. Olha o que ele fala aqui. Professor, em que pese a atuação da fraude depois dela, a auditoria interna pode criar mecanismos e estabelecer parâmetros para evitá-la ou detectá-la dentro das organizações? A gente diz que a auditoria interna, dentro de um processo de... internacionalmente, existem 3 linhas de defesas que são chamadas, né? Isso foi até colocado pelo Instituto dos Auditores Internos, né, dos Estados Unidos. São 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa contra a fraude, ela é relacionada aos controles internos, que quem tem responsabilidade é aquela pessoa que tem o primeiro contato com uma determinada operação. Então, todos os gerentes das empresas, os supervisores, os coordenadores, eles se enquadram nessa primeira linha de defesa. E cabe a eles ter controles internos que deem segurança sobre as suas operações. Aqui já podia inibir a ocorrência de fraude. E inibir. A gente nunca consegue eliminar, né? Então, primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa seriam aquelas áreas que podem dar suporte a essas pessoas, porque essas áreas são especializadas. Né? Quando a gente fala, então, desse termo que está na moda, compliance está na segunda linha de defesa. Então, passou por esse, de repente, aqui pega. Né? A área de compliance, a área da TI, né? Sistemas informatizados, né? A própria contabilidade e finanças é a segunda linha de defesa. Passou por esse, a terceira linha de defesa é a auditoria interna. Então, perceba que a auditoria interna, dentro desse aspecto, ela tem, de fato, uma função extremamente importante neste processo de possível detecção de fraude. Ela está muito mais efetiva que a própria auditoria externa, né? Porque a auditoria interna conhece todos os processos, né? Conhece, inclusive, as fragilidades dos processos. Sim. Ela acompanha os controles internos para tentar diminuir essa fragilidade, né? Mas então, a auditoria interna... acesso, né, das informações também e tudo, né? Sem dúvida, mais tempo, né? Tudo isso... o que acontece muitas das vezes é que com a questão de economia que as companhias vinham fazendo, ou elas eliminaram a área de auditoria interna, ou reduziram a uma pessoa. Aí fica complicado também, né? Porque um dos pressupostos da auditoria é a revisão, né? Do que o outro faz, mas se sou só eu que faço, né? Só que agora está voltando com força total. A auditoria interna está voltando com muita força dentro desse risco corporativo que está sendo colocado. Né? A maioria dos órgãos aqui no Brasil, e isso veio de fora do nosso país, ele está tratando com aspecto relacionado à gestão de riscos. Mapeamento e gestão de riscos corporativos. E aí a auditoria interna começou a ter cada vez mais visibilidade novamente, né? Mas ela, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares importantíssimos ali dentro desse processo da prevenção. Marcelo? De ocorrida, já fica difícil. Marcelo, e você não acha que, por exemplo, que nem agora o Brasil não está muito acreditado aí fora, né, para investimentos, essas coisas. Quando passar tudo isso aí, digamos que tenham países que estejam financeiramente melhor e queiram investir aqui no Brasil. Não seria até, digamos, uma premissa das empresas terem auditoria, terem, digamos, todo esse rigor nessa gestão mesmo de riscos, para poder e ter toda uma transparência, uma contabilidade acreditável, justamente para isso, para poder angariar recursos, aplicações, digamos, em empresas que vão investir em startups, enfim, tudo. Eu acho que isso, mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos também, né? Até como quem diz, olha, tem um projeto social, doe para mim, por quê? Porque minha empresa é lícita, ela não está desviando o dinheiro para qual está vindo. Né? Acho que tudo é fundamental. Esse ponto que você coloca, né, do descrédito do Brasil frente a muitos países do mundo, né? Eu imagino que você
tenha conhecimento, mas nós somos medidos anualmente através de um organismo internacional que chama-se Transparência Internacional. Uhum. Ele é um órgão que ele mede o grau de corrupção dos governos, né? Sim, sim. E essa entidade, ela criou uma reguinha que vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, seriam os países na pontuação mais corruptos, e mais próximo de 100 seriam aqueles que têm um alto grau de integridade, né? Eu venho acompanhando essa reguinha e eles medem 180 países no mundo. Isso é um bocado de tempo já, né? E aí eu peguei a última pesquisa ali em 2019, né? Então, e aí? A gente vê, né, tudo lava-jato, tentando melhorar a moralidade, assim, das contas públicas, a maior transparência e tal, só que a gente nunca fica na primeira página dos países mais transparentes. Nós não ficamos, infelizmente, né? O Brasil, ele é importante para o mundo do ponto de vista de riqueza, de estratégia e tal, o que é lamentável essa nossa condição, né? A gente sempre está dos 100 para frente, né? E nessa última pesquisa nós estamos no número 106. Né? Então, existem na nossa frente 105 países muito mais transparentes por esta medida. E países assim a gente perde para alguns países realmente que chama a atenção, né? Só para ter uma ideia, da América Latina e tal, o que deu um salto de qualidade foi o Uruguai. Uhum. E bem, o Uruguai deu um salto gigantesco, assim, nessa pesquisa, né? E nós estamos lá no número 106. De 0 a 100 pontos possíveis, nós estamos com 30 e poucos. Então, a nossa integridade sobre os olhos, né, de fora é muito, muito baixa, né? Para nós conseguirmos melhorar isso, teria que, claro, além das empresas, né, começarem com todo esse processo, estão começando de governança corporativa, de compliance, de avaliação de riscos, né? Todas as esferas de governo teriam que colocar isso, mas não só do ponto de vista de marketing, né? Uhum. Porque hoje, se você prestar atenção nos gestores mais antenados, tem a palavra compliance. Uhum. Se isso, de fato, na prática lá, está sendo bem administrado, a gente não tem essa informação, ou ao contrário, né? Por tudo que a gente vê de desmando, me parece que não tem, né, essa boa prática, né? As empresas, elas têm a obrigação, de fato, de colocar a filosofia de governança corporativa nos seus negócios. Isso é uma filosofia. Não tem como uma empresa, desde o seu nascedouro, pode ser uma startup. Ah, mas só sou eu, meu sócio e mais 3 pessoas. Já comece aí. Porque na medida que ela vai crescendo e você vai com esta mentalidade, tudo vai ficar muito mais fácil, claro, né? E a governança corporativa tem 4 grandes pilares, né? O primeiro pilar é a transparência. Só aí já começa uma confusão, né? No nosso país, a transparência, ela acaba sendo... São poucas empresas que são transparentes de fato, né? A imensa maioria das companhias, elas acabam tendo esse ranço ainda de empresa familiar, de guardar os dados a 7 chaves e só para interno. verdade. Então, não tem como ter governança sem transparência, primeiro pilar. Segundo pilar, difícil, equidade. Tratar a todos de maneira igual, independentemente de opção sexual, independentemente se eu sou um acionista majoritário ou minoritário, tratar com equidade, o que não acontece via de regra também. Então, transparência e equidade. A terceira é a tal da accountability, que é prestação de contas. A contabilidade, nós somos campeões de prestar contas, né? A gente presta contas para o mundo todo, né? É verdade. Os tais dos stakeholders, né? A gente tem uma fatia enorme de pessoas que nós prestamos contas diariamente, né? E a terceira linha dentro dessa governança é a compliance. Então, não tem como eu implantar compliance se eu não atender essas 3 antes.
Então, tem gente que quer dar o salto, né? Eu quero que a minha empresa esteja em compliance. Não, né? mas não é assim. Mas o compliance é um pedacinho. Não é assim, né? Vou respeitar a legislação fiscal. Isso você tem que respeitar. Isso é o mínimo. Tem que respeitar a legislação trabalhista? Óbvio que tá. Mas eu tenho funcionários lá dentro da empresa que eu contratei por R$5.000, mas eu pago R$2.500 pela folha e R$2.500 fora da folha. Pronto, começou aí. Começou a confusão, né? E isso para falar pouca coisa, né? Mas é para mostrar, de fato, né, que essa cultura ela tem que existir, mas é um longo caminho a ser percorrido nas empresas brasileiras, né? Aquelas maiores, né, que têm fundos de investimentos internacionais, que querem lançar ações em bolsa de valores, não tem opção. Caminho, ninguém acredita em você. As menores que querem se tornar grandes, elas têm que começar desde sempre, assim. Sim. O que não é tarefa simples, né? Cláudio, o Felício, deixa eu ver uma coisa aqui se é esse. Tá. O Felício Calisto, ele fala aqui, para se fazer uma auditoria contábil em uma empresa, em média, quantos funcionários auditores são necessários? Essa é aquela pergunta que vale R$1 milhão, né? Pessoal, nós tivemos uma queda aqui da internet em virtude da chuva, que está muito forte. E aí, aonde nós tínhamos parado ali, uma pessoa que estava nos assistindo fez um questionamento para o professor Cláudio, justamente falando assim, de quantas pessoas seriam necessárias, no mínimo, pelo menos, para poder fazer uma auditoria. E o professor até começou a resposta e daí caiu, infelizmente, a live. Mas ele respondeu assim, que a pessoa que souber essa resposta deveria ganhar R$1 milhão. Não existe uma resposta fechada para essa situação, porém, prevê-se que no mínimo tenha umas 3 pessoas ali para fazer parte dessa auditoria, mas que seja feita de uma forma segmentada, para que um dependa da parcela anterior do outro e que não fique tudo nas mãos de uma única pessoa. Um que analise, um que confere, um que dê o tique final. Né? Não pode ficar nisso, você tem que dividir, que é justamente para ter a idoneidade e ter o respaldo para poder fazer essa auditoria. Com isso, daí nós finalizamos a live. Peço que vocês sempre sigam aí os nossos canais. Se você gostou da live que nós fizemos, dê um like e compartilhe lá com seus amigos. Toque sempre lá o sininho para que você seja alertado no momento que nós estivermos entrando no ar, sempre com as novidades aqui especiais para você. Um grande abraço, até a próxima.